Oi, comunidade surda, tudo bem? Eu sou a Núbia, eu sou a apresentadora da TV Apada. E hoje, o nosso convidado, ele é um homem trans, o nome dele é Cris. Ele trabalha com o quê? Ele trabalha na aula de audiodescrição, focado em diversas artes. É um trabalho para pessoa cega. Vamos aproveitar para bater um papo sobre a experiência dele. Vamos lá? Seja bem-vindo à TV Apada. Obrigado, Núbia. Prazer estar aqui com vocês e obrigado pela oportunidade. Como é o seu trabalho na área de audiodescrição? Você pensar os elementos visuais e assegurar que a parte da arte também esteja acessível à pessoa cega? É uma área, né, que precisamos de muita especialização na parte de linguagens. É conhecido como uma tradução, audiodescrição, e por isso, para a gente adentrar o mundo da arte, né, poder traduzir a parte do visual para as pessoas cegas, eu estudo bastante essa questão da linguagem das artes. Então, cada linguagem e suas expressões vão ser audiodescritas para as pessoas cegas de uma maneira específica, para que realmente possa chegar para elas de maneira que elas entendam toda aquela mensagem que foi pensada, imaginada para ser passada, né, para o público. Então, quando você trabalha com a música incorporada à arte, você trabalha com vários sons, é uma dimensão de sons a serem descritos ali nesse ambiente para as pessoas cegas, para que elas consigam entender essa imensidão de sons que são apresentados numa apresentação teatral. Como você faz isso? Voltando um pouco para a linguagem, a música tem suas várias linguagens também, de acordo com o que se deseja empregar nela, né, com ela, como instrumento de mensagem. Então, dependendo também da linguagem da arte, eu vou escolhendo as palavras para traduzir aquelas emoções. A música em si, para a pessoa cega, é mais compreendida, né, porque ela tem esse acesso ainda. Mas, por exemplo, na questão de shows musicais, onde, na verdade, não é só a música que é o centro, mas também toda a interpretação em volta, né? O público em volta, as luzes, né? A própria interpretação dos músicos e dos cantores são necessárias também de serem passados. Então, a gente foca em audiodescrever esses elementos. Uma das experiências, na verdade foi minha primeira experiência profissional em 2018, que foi o Cerrado Jazz Festival da Caixa Cultural. Eu pude aprender muito em relação a isso. Foi um festival onde recebemos pessoas cegas, eu com baixa visão, e a produção criou um espaço lá no meio do público, a uma certa distância do palco, para que pudéssemos estar acompanhando essas pessoas lado a lado e poder descrever quais eram aqueles instrumentos que estavam sendo tocados. Alguns eles ouviam e sabiam qual que era, perguntavam pra gente: é esse instrumento que tá tocando? É um violão, é uma guitarra, né? Aí só confirmava, e aí ia descrevendo como é que aqueles músicos estavam interpretando aquelas músicas, né, tocando, com as expressões faciais, os movimentos corporais, para transmitir também essa energia, né, que vai além do próprio som, ali em um show, por exemplo. E as luzes, então a gente falava, as luzes agora estão apagadas ou estão acesas, qual cor? Para eles é importante também saber da cor, que quer transmitir algum sentimento, né, nas pessoas que enxergam, né? E vamos transmitindo também informação de como está o público em volta. O público está animado, o espaço está cheio, está lotado, está vazio, para eles se sentirem parte também daquele público, né? E além disso, nessa experiência, como tinha um espaço para eles,
podemos também criar um ambiente seguro para que eles pudessem dançar junto da música. Então, como normalmente, se ficasse no meio do público, talvez fosse algo mais difícil, ali naquele espaço podemos acompanhar nas danças, dançando, né? Jazz. Então, foi muito bacana acompanhar e poder descrever realmente, não só com palavras, mas do lado, né? Conversando, com algo mais próximo, que é o ambiente de espetáculos, né? De show. Muito legal. Eu fiquei curiosa, queria te fazer uma pergunta. Okay. Você é um profissional audiodescritor, como você se sente melhor? Junto com uma pessoa cega ou com um grupo de pessoas cegas que você acompanha durante o show? Tem as músicas, você prefere ficar com uma pessoa cega junto com ela ou dar o fone para ela e fazer um espaço separado? Boa pergunta essa. Para responder, eu vou mais para o meu lado realmente pessoal. O Cris, que tem essas características de se envolver com as pessoas, né? Muitas vezes, dependendo do trabalho, eu prefiro realmente ficar numa cabine, né? Oferecer o fone, principalmente pela experiência daquela pessoa também, porque pelo fone, dependendo da apresentação artística, para ela a experiência será melhor também pelo fone, porque ela pode escolher a altura que vai ser, escolher que momento que vai querer ouvir a audiodescrição, que momento não, desligar, tirar o fone. Há essa possibilidade. A parte de estar junto, né, acompanhar uma única pessoa também é bacana. Já tive essas experiências, né, justamente nessas questões de espetáculos de show, né, musical, espetáculos de dança. É interessante estar junto para poder, né, especificar, conversar com aquela pessoa, entender de fato qual é a dúvida dela, o que ela realmente quer saber daquilo que está acontecendo. Então, há essas duas possibilidades. Pessoalmente, na maioria dos meus trabalhos, eu tenho optado pelo fone, até porque atende mais pessoas, né? E as produtoras preferem, porque quando a gente consegue atender sem o equipamento, no máximo, a gente consegue no máximo 2 pessoas, né, por vez ali para conversar, para cochichar no ouvido, descrever. E aí, se tiver mais pessoas para atender naquele espaço, né, pessoas cegas com baixa visão, seria necessário mais audiodescritores. Então, em geral, também as produtoras escolhem, né, pelo fone, justamente por essa liberdade também que a pessoa pode ter de escolha. Uau, muito legal. Essa resposta foi muito interessante. Eu fico pensando também que é importante que a pessoa cega tenha seu tempo de escolha, sua autonomia. Eu tenho uma outra curiosidade sobre o seu trabalho na área de museu, de exposições. Você estuda a audiodescrição, as pessoas cegas chegam e eu queria saber qual é a melhor relação. Um texto e que tenha uma pessoa que a pessoa possa tatear ali, ou uma pessoa descrevendo dentro do museu. Interessante também. Eu já tive um pouco de 2 experiências diferentes, né? Que foi acompanhando a pessoa e lendo, né, aquilo que a gente já tinha descrito no papel, para realmente lembrar dos detalhes importantes, né? É bom ter esse roteirinho para, na hora da visita da exposição, né, ali no ao vivo, não esquecemos detalhes importantes daquela obra, né? Principalmente obras que geralmente já são conhecidas do público, então é interessante passar toda aquela emoção que está ali. E a experiência de gravação, por exemplo, né? Já ouvi falar, né, li em alguns artigos que estudam, né, essas recepções do público, que também é uma boa maneira a gravação, justamente porque a pessoa pode escolher qual obra quer ouvir, qual obra ela quer ter mais detalhes daquela descrição. E eu não fiz diretamente gravação, né?
participando assim dessa experiência, mas lendo e sabendo que eu sei que há um público que prefere muito né, essa modalidade, né, de audiodescrição. As que eu fiz então foi, né, com essa experiência. Acredito que se for ao vivo ali, é bom realmente ter escrito e poder ler. Claro que a gente não lê, né, de forma robótica, a gente trabalha na descrição muito essa questão da voz, né, como a gente impõe a voz, a entonação, né, a velocidade que está falando. Então, eu particularmente tento muito, sempre que eu vou fazer a audiodescrição, transmitir um pouco daquela sensação que o visual está trazendo na minha própria voz, né? Tanto em obras artísticas de, né, quadros, fotos, mas também todas as outras possíveis.